Hoje é 10 de agosto de 2020, uma fria manhã, com o céu muito limpo em São Paulo. São 9 horas e 55 minutos. Notícias importantes. O Brasil chega a 100 mil mortos em razão da pandemia e estamos a nos abrir para movimentação quase plena, principalmente em São Paulo, em que os bares se abrem, as lojas também, com as restrições de estilo, mas é um desafio. Aqui no Estadão de hoje, 9 mil brasileiros se inscrevem para desafio humano da vacina. O desafio é outro. O desafio é feito pelo próprio Estado quando enfrenta a pandemia com esta forma de liberação parcial, a ver o que acontece. E está a acontecer. No fim das contas, é ver o que vai suceder ao nosso país. Com a pandemia ainda vigendo, expectativas variadas no sentido de enfrentamento do futuro, e o povo sofrendo o que é preciso sofrer, quiçá, mas com o desespero daqueles que não ficam em casa porque não podem ficar. A partir dessa notícia que vem aqui no Estadão sobre os brasileiros que se inscrevem para desafio humano da vacina, resta um comentário muito seco sobre o desembargador Cleiton Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná, que interrompeu a sustentação oral de um advogado via online, determinando que ele se aprontasse, se arrumasse, porque o advogado estava sem gravata, sem paletó e, evidentemente, sem beca ou sem a toga que os magistrados deveriam estar usando, e não estavam, porque o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu o uso das vestes talares, enquanto não houvesse determinação em contrário. O ambiente ficou tenso. O advogado, assim interrompido e esculhambado pelo magistrado, pediu que se retirasse o processo de pauta e, no fim das contas, aquilo foi julgado ao fim, parecendo que houve, sim, a administração de possibilidade de que a sustentação oral fosse ou terminada ou fosse tomada como consumada. O desembargador contrariou norma do próprio tribunal, enquanto queria que o advogado se compusesse. O presidente da Câmara tentou solucionar a questão solicitando que o advogado pusesse uma beca. Provavelmente o defensor não a possuía em casa, mas, de qualquer forma, foi um acidente muito constrangedor, porque não posto em segredo, e o eminentíssimo desembargador, no fim das contas, estava errado, sim, porque estava a querer determinar ao advogado que fizesse aquilo que o tribunal não pretendia que fosse feito. Segue abaixo o
trecho do vídeo em que um incidente aconteceu. A classe jurídica do país há de formar opinião respeitante ao assunto. A propósito, há, evidentemente, uma certa distonia entre as várias possibilidades ou os vários questionamentos correspondentes às sustentações orais por meio da internet, mesmo no Supremo Tribunal Federal, há ministros que se põem à vontade. Os ministros da Suprema Corte têm dado também várias entrevistas ou feito aquelas lives, conforme a chamamento ou denominação no goto popular ligado à internet. E uns se põem de paletó e gravata, outros se colocam em mangas de camisa, mas com o desfazimento daquela solenidade antes existente. Lembrando este cronista, a propósito, que anteriormente à pandemia, os advogados sustentavam em pé e de beca na Suprema Corte, sendo-lhes vetado o assento ou o uso da cadeira, mas com a novidade surgida pela pandemia, o advogado toma assento ou no escritório ou na própria casa, não havendo possibilidade de se lhe proibir que faça a sustentação sentado, o que já é um provisionamento daquela expectativa que se tinha de que o Supremo Tribunal Federal deveria prover no sentido de que o advogado em sustentação oral, em plenário ou nas turmas, pudesse manifestar-se sentado. Ah, sim, uma distonia. Obviamente não se pode determinar o advogado que fique becado em casa para efetuar sustentação oral ou se ponha em pé, mas com o tempo, com perdão da consonância, com o tempo se assentará a questão. É lamentável que o eminentíssimo desembargador haja procurado resolver o problema publicamente, advertindo o advogado que tinha o dever estatutário de replicar a censura. O desembargador Cleiton Camargo não obrou. Bem, se quando não houver, pela ordem e desagravo do profissional lá no Paraná, o desagravo já é feito aqui por este site e por este antigo criminalista, o desembargador se comportou mal e descumpriu, inclusive, determinação do próprio tribunal. Depois disso, e ante a necessidade de se voltar ao trabalho, este criminalista dá o dito pelo dito e la nave va.